Olá, eu sou Bruno Furtado e este é o Clube dos Setoristas. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Este é o espaço dos Diários Associados de debate entre os repórteres que cobrem o dia a dia dos clubes e os colunistas da casa. Nesse podcast número 2, eu tenho o prazer de receber o Bob Faria, que é colunista do Super Esporte do Estado de Minas. Prazerão, viu, Bob, receber você aqui nesse espaço de debate. O prazer é todo meu. Um abraço para todo mundo. Um abraço para todo mundo que está aqui. O prazer é todo meu de estar aqui, conversar sobre os assuntos do futebol de Minas, né, trocar essa ideia. E eu que gosto tanto de escrever para o jornal, agora estou falando para o jornal. Estou feliz demais. É outro tempo, né, Bob? Claro. Outro prazer nosso também de receber a Kellen Cristina, minha colega de tantos anos, né, subeditora agora no Super Esportes, trabalhando praticamente todo o tempo na internet com a gente, e que também foi setorista, né, Kellen? Tem uma história longa aí como repórter, e seja muito bem-vinda para esse papo aqui. Obrigado, um prazer estar estreando aqui no Clube dos Setoristas. Na nossa época de setorista não existia podcast ainda, né, Bruno? Tenho só 20 anos de jornal, então tudo a gente vai acompanhando a evolução, né? Apesar dessa carinha de menina, 20 anos de jornal já. Mas é muito bom a gente ter essa nova plataforma para conversar sobre o que a gente acompanha o dia todo e o que a gente gosta de acompanhar. Então é um prazer estar aqui para dar meus pitacos aqui também. E toda sexta-feira tem a coluna Tiro Livre no Jornal Estado de Minas. Às quintas ela está no Super Esportes, às sextas no impresso Jornal Estado de Minas. Eu convido todo mundo a ler também. Beleza. E aqui representando a nova geração do Super Esportes, o Lucas Bretas, que cobriu o América e agora está fixo na cobertura do Atlético. Olá, Prazerão, pessoal. viu, Prazer muito grande estar aqui com vocês, todos referências aí na profissão, e vai ser um espaço muito proveitoso para a gente debater. Ô Bob, eu conversava aqui um pouco antes aqui que o Clube dos Setoristas foi bem proposital para colocar o pessoal para opinar um pouquinho também, né? E aqui, por mais que a gente hoje esteja em funções diferentes, né? Todo mundo tem na veia o repórter, né? Você foi repórter por muitos anos na Rádio Itatiaia, no começo de carreira. Kellen também foi setorista, eu também trabalhei muitos anos. O que você tem mais saudade da época de setorista ou de repórter, por exemplo? Que você não era exatamente o setorista fixo, né? Não, eu cobri todos os times, né? Eu passei 10 anos como repórter. E fazia todos os times. Eu estava, né, lembrando, a gente estava conversando aqui antes do tempo que a gente parava o treinamento para entrevistar os caras. Eu disse, tem que mandar a matéria para rodar no Rádio Esportes, tem que parar aí. Ô professor, dá aquela janelinha pro cara e tal. E a gente entrevistava a rapaziada e tal. Era um tempo que você tinha um contato muito maior, né? Eu acho que o que eu sinto saudade é esse contato maior, a possibilidade de você estar mais perto da notícia, de você estar mais perto da sua fonte, estar mais perto do que está acontecendo. Afinal de contas, o jornalismo é isso. Quanto mais próximo você está da notícia, melhor. Acho que as coisas foram ficando muito frias, muito distanciadas. Claro, respeito o trabalho das assessorias de imprensa, acho que muita coisa tem que ser organizada, tinha que ser organizada mesmo. Mas eu sinto um pouco falta desse contato mais próximo com a notícia, ou com o objeto da notícia, ou com o astro da notícia, que é o jogador. Não para ser amigo dele, não é esse o caso. Embora tenha muitos amigos que são ex-jogadores e treinadores e tudo mais, gente para quem eu posso pegar o telefone, ligar e saber o que está acontecendo. Mas no dia a dia, acho que esses caras ficaram muito protegidos assim demais, eles vivem numa bolha, e essa bolha meio que afasta o torcedor da realidade, né? E a gente tem que estar sempre tentando furar essa bolha. Isso talvez é o que eu sinta mais saudade. O Kellen, hoje está tudo tão pasteurizado, né? Porque no começo o repórter entrava até no vestiário, lá até os anos 80, né? Não era a melhor parte, não. Eu não peguei essa parte. Mas depois dos anos 90, houve aí uma redução desse acesso, né? Mas o jornalista entrevistava quem quisesse, né? A gente podia chegar ao CT antes da chegada do jogador. Então a gente fazia, às vezes, o jogador chegou, hoje os jogadores, não sei quem, trouxe não sei quantos amigos para assistir o treino. Propiciava pautas diferentes. Trouxe o pai, trouxe o filho. Não, e você fazia a sua pergunta direto para ele sem que o colega fizesse. Chegou junto, cabisbaixo, né? tal jogador chegou triste, aí você podia se aproximar do jogador. E aí, como que tá a lesão? Não era tão direcionado. Hoje, as perguntas, como você usou o termo pasteurizado, mas acaba que cria uma padronização até das matérias. Exige muito mais dos repórteres hoje
para você ter uma pauta diferenciada, porque as respostas vão ser as mesmas. Então você tem que quebrar a sua cabeça para procurar um enfoque diferente e aproveitar aquela aspa, né? Aproveitar aquela declaração. Eu me lembro que em 2002 o Levi Coupe, no Atlético, né, eu acho que foi a segunda passagem dele, ele começou a controlar alguns lugares que a gente poderia passar ou não. Aconteceu isso no Cruzeiro também, no final dos anos 90, de colocar correntes para não ter acesso à porta do vestiário. Ele trouxe, inclusive, a experiência da toca, ele levou para o CT do Atlético. A Cidade do Galo estava começando ainda, assim, estava muito na fase de acabamento, de obra, muito só tinha um tempo campo. Você pegou a cobertura na Vila Olímpica ainda, né, do Atlético. Eu peguei essa transição. O Atlético teve uma época que ele não estava treinando, porque a Vila Olímpica ficava para os sócios. Então, como eu comecei a cobrir futebol em 2001, eu entrei no Estado de Minas, né, peguei efetivamente em 2001 a cobrir clube, teve uma época que o Atlético saía atrás de campo para treinar. Então, ele já ia treinar no campo da Fiat, eu ia treinar... Eram umas situações assim impensáveis hoje. Hoje tem 6, 7 campos, sei lá quantos campos tem na Cidade do Galo. Então a Cidade do Galo estava começando a ser construída e o Levi pegou aqueles primeiros meses ali da gente ter acesso à Cidade do Galo, nem chamava CT de Vespasiano, não tinha nem o nome da Cidade do Galo. Tinha nem água quente lá. Não, exatamente. Jogador, E aí ele começou a direcionar e aquilo já nos incomodou tanto, mal poderíamos imaginar que nem no CT a gente poderia entrar, daí a alguns anos. E eu lembro que uma vez ele mudou o horário das entrevistas, só poderia fazer entrevista depois do treino. Então o Levi foi meio precursor, assim, dessas... Começo, nasceu ali, eu vi nascer isso. No começo dos anos 2000, houve o início das coletivas, né? E das coletivas com backdrop, os patrocinadores atrás. Então, até então... a reportagem ainda tinha liberdade de parar o jogador na chegada do clube. Depois, isso acabou. E agora, né, se passaram aí 20 anos, aquele processo que já existe na Europa, nos clubes europeus, que a imprensa especula muito justamente porque não está ali no dia a dia, a pandemia acelerou, né, Lucas, esse processo. E os clubes agora, por exemplo, já conversei com a assessoria do Atlético, no Atlético especificamente, eles não cogitam a volta da imprensa ao CT. Não se fala nisso. Isso só antes do Lucas falar, isso só afasta o ídolo do torcedor. Porque perde a espontaneidade, perde aquele contato mais direto. O pessoal precisa entender que o repórter está ali para fazer a pergunta, não é porque ele quer saber, embora haja repórteres que estão ali para fazer declarações nas coletivas, mas a gente sabe, né, tem umas situações que são até constrangedoras. Mas o bom repórter, ele está ali para fazer a ponte entre aquilo que a torcida quer saber e o que o cara tem para dizer, né? Não está dizendo para o repórter, está dizendo para a torcida dele. Então, é claro que as ferramentas ficaram muito mais sofisticadas, mas em alguns momentos eu acho que há um exagero nessa proteção. É porque acabou, né, Lucas, aquela coisa de fazer a pergunta e ter a deixa para fazer a próxima. Agora a pergunta é enviada com antecedência. Você não consegue nem retrucar. O que você acha que é pior nesse cenário? A gente passa por algumas experiências desagradáveis, né? Como, por exemplo, a assessoria, de certa forma, tentando blindar o clube e muitas vezes muda a pergunta que o jornalista envia. Resume a pergunta. Isso acontece, ou traz para um tom um pouco menos incisivo, né? E perde muito aquele valor jornalístico do conteúdo que a gente está tentando arrancar ali e trazer, de certa forma, para o torcedor, né? Eu acho que essa foi, talvez, a principal perda que eu senti no meu dia a dia, assim. Eu tive muita pergunta modificada e isso prejudicou demais o trabalho. Cara, isso é o fim do mundo, cara. Mudar a pergunta, isso é um absurdo, assim. Isso é um absurdo, isso é uma afronta, um desrespeito. É um desrespeito e completo. descaradamente, né? Porque a pergunta é enviada no grupo, todos os colegas acompanham. Todo mundo sabe o que foi perguntado. Porque há clubes que colocam um áudio da pergunta, aí não tem como. Mas há clubes que simplesmente leem, e nesse caso houve mais de um caso em mais de um clube de pergunta isso tem muito a ver com o momento do clube também, né? Quando o clube tem muito a esconder, aí eles fazem essa blindagem assim mais cuidadosa, digamos assim. Quando a fase tá boa, né? Tá tudo lindo, tá só elogio, tá tudo funcionando, aí é mais tranquilo, né? Vamos começar. Mas agora, aqui. Você está falando da Vila Olímpica. Eu lembro quando o Atlético treinava na Vila Olímpica e os sócios ficavam nadando na piscina lá em cima. Assistia lá da sacada. Até o dia que teve um quebra-pau, né? Os caras saíram jogando cadeira um na cabeça do outro e tal. E falou, opa. Já não dá para ter já não dá para treinar junto com o torcedor. Né? Mas foi uma época, assim, até... pensar que isso já ocorreu, né? Mas assim, essa proximidade realmente não volta tão cedo. Mas vamos começar aqui o nosso papo
acompanhando aqui a ordem cronológica, começar a falar do jogo do Atlético, de sábado, que o Atlético, depois de 4 rodadas, né, Lucas? Sem vencer no Brasileiro, o Atlético conseguiu vencer o Atlético Goianiense. E eu queria saber do Bob, que trabalhou no fim de semana, começar por você, que é o nosso convidado, saber se convenceu, depois desse período aí, em que o Atlético teve 3 empates, perdeu pro América, e o Atlético volta a vencer no Brasileiro. O Turco gostou do que viu, achou que o time voltou a ter intensidade, o que faltou nos jogos anteriores. Você acha que o Atlético jogou bem a ponto de convencer, não só por causa da vitória, mas pensando também no futebol? Acho que a gente tem que pensar 2 coisas. Primeiro, que ele voltou a colocar o que a gente pode considerar como o time principal. Então parou com aquela história de porque vai poupar, porque gira, porque faz não sei o quê. Claro que a gente entende que a questão física ela é importante, que a questão estratégica ela é importante. Hoje em dia é muito sofisticada a percepção do atleta, se ele vai estourar, se ele não vai estourar e tal. Mas tem que ter uma base do time. Essa base ela tem que ser mantida. E essa base ela mantém não só os jogadores, mas a ideia de jogo. E acho que ele fez isso. Ele botou o melhor Atlético que ele tinha para colocar, na melhor forma que tinha para jogar. Mas jogou contra um time da zona de rebaixamento. Essa não é a questão. É a forma como o time se mostrou em campo. Mantendo a intensidade desde o início do jogo. Hoje em dia a gente adora esses termos, né? Eu adoro falar esse negócio. Assim, o perde e pressiona, que nada mais é do que aquela marcação alta que os caras já faziam nos anos 80. Né? De não deixa o adversário sair jogando. Está mais perto do gol do adversário, portanto está mais longe do seu próprio gol. São conceitos muito simples no futebol, mas difíceis de ser aplicados. Você precisa de jogadores com muita confiança, com muito... E tem que ter um preparo físico. Preparo físico e tudo mais. Então, eu acho que ele colocou o time para jogar assim, e o time respondeu dessa forma, não deixou o adversário jogar. E quando a peteca começou a cair, aí entrou o 12º, entrou a torcida. Aí a torcida levantou o time e o time voltou a fazer aquilo que tinha que fazer. Então, eu gostei da forma como o time jogou, independentemente de ter jogado contra um time da zona de rebaixamento, mas da maneira como ele se apresentou em campo. Quer dizer, buscando o jogo o tempo todo. Em nenhum momento o Atlético... Quando começou a cair fisicamente, aí veio uma energia especial da torcida e o time levou até o fim essa intensidade. Gostei por causa disso. E espero que o Atlético tenha... aprendido a lição de que se quer ser campeão de novo, precisa manter essa intensidade. Não vai ser campeão outra vez com a sombra do que aconteceu ano passado. Espero que o Turco tenha entendido isso. Agora, Lucas, você que trabalhou no jogo, na cobertura também, você acha que esse fator, por exemplo, a montagem do time, né, a volta do time titular, só foi um ingrediente a mais porque ele gostou da postura, né? Mas ao mesmo tempo colocou o time titular e já perdeu peças novamente, né? O caso do Keno. Mas o que você acha que foi o diferencial dessa vitória? Concorda tudo com o Bob ou acrescentaria alguma coisa? Concordo com o Bob, mas na minha visão, assim, eu acho que o principal diferencial foi o comportamento sem bola do Atlético, né? Eu acho que para além dos 6 jogos, né, que o Atlético vinha sofrendo gols, esse foi o primeiro num recorte de 7 jogos que o Atlético volta a terminar a partida sem sofrer gols. Como o Bob citou muito bem, o perde e pressiona foi muito bem executado, né? Quando a gente observava quando o Atlético perdia a bola, já tinham 3, 4 ali para fechar as opções de passe mais próximas do Atlético Goianiense. O Atlético conseguia com muita intensidade, com o Jair e com o Zarate muito protagonistas nesse sentido também, recuperar essa bola rapidamente. Tanto é que a única chegada de perigo do Atlético Goianiense acontece ali no primeiro minuto de jogo, uma arrancada pela esquerda ali do Léo Pereira. O Atlético quase tomou o gol e o Nath depois, né? Do Léo Pereira, se não me engano, né, que deu um trabalho ali pro Guga em algum momento do jogo no lado esquerdo do campo, mas fora isso, a postura sem bola do Atlético para mim foi o principal diferencial. Os encaixes individuais também mais bem coordenados ali na defesa, o Alonso saindo para perseguir, indo até o meio-campo, a gente conseguiu perceber isso, né, esse sistema mais bem definido de marcação nesse jogo. Mas para mim o perde pressiona e a marcação alta foram os fatores que fizeram com que o Atlético tivesse a posse de bola na maior parte do tempo e sofresse muito pouco, né? Só no início do segundo tempo que a gente lembra que o Atlético deu uma recuada ali, abaixou um pouco mais as linhas, mas fora esse momento do jogo, foi um Atlético protagonista e com essa postura sem bola sendo muito determinante para o controle da partida, na minha visão. O Kelly, o Turco já havia falado numa entrevista recente que ele estranhou no Brasil que o torcedor, principalmente, mas a imprensa também,
não entende o rodízio, né? Porque assim, quando o rodízio chegou no Brasil, por exemplo, nos anos 2000, alguns treinadores adotavam isso. O Aguirre adorava isso. Então tinha o treinador recebia o apelido de professor Pardal, que ele tentava rodar, né? E quando a fisiologia entrou pesado até na montagem do time, né? Por causa do jogador no limite físico. E ele falou isso, que estranha para ele que no Brasil isso ainda seja debate e não seja uma coisa corriqueira do futebol. Você acha que esse rodízio ele vai conseguir ter alto nível, mesmo porque ele já vinha de resultados ruins e questionáveis? Mas não só por causa do resultado, mas pelo desempenho do time. Sim. E agora ele jogou com o time titular. Ele não vai conseguir fazer isso o ano inteiro. A gente sabe que vai ter Libertadores e Copa do Brasil no meio de semana, daqui para frente. Então, assim, o que você acha que consenso pode haver aí nesse cenário? Ou você acha que ele tem que ter a convicção total de que manter a estratégia dele de revezar o time, às vezes até colocar resultados em risco, né? Eu acho que o problema não é o rodízio. Eu acho que o que pegou no caso do Atlético com o Turco era, às vezes, ele colocar, por exemplo, Rubens na lateral esquerda. Uma coisa é você fazer um rodízio entre dois laterais esquerdos. Eu acho que a equipe não criou uma unidade. O Atlético não chegou a ter com o Turco ainda um senso coletivo. Quando você já tem uma ideia estabelecida, você troca os jogadores e aquele time mantém aquela ideia de jogo. Você consegue fazer isso com peças diferentes. Ele não conseguiu ter isso no Atlético ainda da forma que ele estava tentando implementar. E aí eu coloquei, até escrevi na minha coluna, que para mim um grande termômetro era o Zaratio. Porque o Zaratio, ano passado, foi um dos jogadores, ele era tipo um cérebro ali, um motor do Atlético, porque ele transitava praticamente em todos os setores do time. E ele levava os companheiros naquele ritmo dele. Então ele auxiliava a defesa, ajudando a desarmar, ele ajudava na saída de bola, ele chegava para concluir. E com o Turco, o Zaratio estava perdido naquele time do Atlético. Então você não via a produtividade do Zaratio, que é um jogador de extrema qualidade. E aí, nesse jogo, foi o que o Lucas pontuou, o Zaratio apareceu. O Zaratio jogou na dele. Então, eu acho que o problema não é o rodízio, é você explorar as virtudes dos jogadores dentro daquilo que eles já mostraram que eles sabem fazer. A gente já viu esse Atlético, que o ano passado, o time não foi repetido o ano todo, o time não fez excelentes atuações em todas as partidas, mas o time conseguiu uma regularidade também com essa alternância de jogadores. O que não estava dando certo até então, e eu acho que isso é muito importante falar, aquela sequência de 4 resultados sem vitória, não é só o resultado, era a forma que o Atlético não estava conseguindo. Naturalmente é um time que cria, porque tem muitos valores do meio para frente, mas a forma que a defesa ficou muito vulnerável. Então era mais uma questão de unidade, eu acho que tática, que o Atlético não tinha ainda e que talvez agora, partindo até de um próprio olhar do treinador, diferente sobre os jogadores que ele tem. Então, para mim, foi muito sintomático, por exemplo, o Rubens entrou na posição dele nesse jogo. Ele não entrou para ser volante, ele não entrou para ser lateral, ele entrou na posição dele. Então, isso, assim, tem 50% para cada lado. Não é demonizar o rodízio, mas fazer o rodízio de uma forma consciente e inteligente. Né? Agora, o Lucas, o Atlético... Falando do Zaratio foi para mim o melhor em campo nesse jogo. Voltou a ser o Zaratio que a gente via, né? É porque assim, quando o time é equilibrado, o cara tem espaços para atacar, né? Você falou em jogar sem a bola, e essa é uma característica muito importante. Jogar sem a bola é muito importante, então ele tem espaços para atacar. E quando esse espaço aparece é porque alguém está puxando uma marcação, é porque alguém está fazendo. Tanto que assim, quando faz as modificações, vai sair o Keno que está machucado, aí tem que mexer em 2 posições, porque o Ademir entra pelo lado direito, aí tem que trazer alguém para o lado esquerdo, tá? Aí já começa a ficar meio manco. É isso que a Kellen está dizendo, assim, não é o problema, não é mudar as peças, é mudar o conceito. Nunca jogou com 3 zagueiros, aí vai jogar com 3 zagueiros lá na altitude, e aí o Alonso resolve dar uma saída para ir lá no ataque levar a bola, e ele não tem fôlego para voltar. E a defesa está toda aberta, toma o gol. Por exemplo, são coisas, são pequenos detalhes. Hoje em dia o futebol é tão dinâmico que um pequeno detalhe faz diferença, né? Eu acho que na hora que ele entende esses detalhes, ele diz assim, olha, o time já tinha uma base, o time já estava montado. Você não precisava. Não precisa mexer, bota o pé no chão, não precisa inventar nada. Mas até é um questionamento que eu ia fazer aqui para o Lucas, porque o Lucas acompanha muito a parte tática, gosta disso.
o Turco chegou e se cobrava dele manter o time do Cuca, né? Segurar, por exemplo, em alguns clubes isso não ocorreu, como no Flamengo. O treinador entrou e já mexeu. O treinador do Corinthians, por exemplo, ele sofreu no Campeonato Paulista e agora ele aplica um outro esquema de jogo e alguns medalhões não jogam, porque ele sabe que não vai ter intensidade às vezes, não é porque é mais famoso, mas ele precisa que o cara cumpra uma missão. No caso do Mohamed, você acha que a partir de agora ele vai ter que colocar em prática mais a sua cara, até por causa dessa variação do time, embora a Kelly tenha falado isso, mas você acha que agora ele vai ter que colocar mais o dedo de treinador e o dedo com as características dele no time que era do Cuca? Eu acho que especialmente a partir desse perde-pressiona, isso já foi mais notório nesse jogo contra o Atlético Goianiense, porque não era uma característica tão forte do time do Cuca, né? Pressionar tão agressivamente depois da perda quanto é com o Mohamed. Ele deixou bem claro que isso era uma característica, uma filosofia do trabalho dele que ele não abria mão. Mas eu acho que assim, um fator que a gente percebe já bastante que também está sendo muito aplicado e difere muito do trabalho de 2021 com o Cuca é a questão das bolas longas também, né? O Atlético é um time que hoje usa muito mais a bola longa, muitas vezes, né, acaba não dando certo, né? A gente percebe que quando o Ademir entra, e foi assim contra o Atlético Goianiense, é sempre aquela bola longa buscando ele nas costas da defesa adversária. Contra o Atlético Goianiense deu errado em muitas oportunidades. Então, assim, são ajustes que ele tem tentado promover. De certa forma, existe um trabalho até que isso dê certo, né? O perde-pressiona não é uma estratégia que vai dar certo em um recorte de 3 jogos, né? Você pega, por exemplo, o livro do Klopp, dele falando do trabalho dele no Liverpool, do quanto que foi difícil implementar isso, os jogadores comprarem essa ideia, porque o perde-pressiona é uma estratégia complexa. Se um jogador ali do sistema não compra aquela ideia, ou então não tem um movimento tão forte para sair e pressionar o adversário, essa estratégia não funciona. Todo mundo tem que estar coeso ali em busca desse objetivo de recuperar a bola muito rápido. Então, assim, são estratégias difíceis de serem implementadas, que eu acho que o Turco está tendo esse trabalho difícil aí para colocar essas características dele no time, né? A bola longa está sendo um problema. Eu vejo hoje como um problema no Atlético, assim. Não tem sido uma ferramenta bem utilizada pelo Atlético, na minha opinião. É que assim, vamos pegar os 3 últimos modelos de jogo do Atlético. O Atlético pegou um modelo do Sampaoli, que era um modelo kamikaze, né? Um time que jogava todo para frente, todo aberto, com uma defesa que simplesmente... Uma vez o Muricy Ramalho me disse assim, e eu achei interessante, e o São Paulo ainda não estava no Atlético, ele estava, né, para vir e tal, ele falou assim, é um treinador que não sabe defender. Eu disse, não, mas é um grande treinador e tudo mais. Quando ele veio o time, eu falei, realmente é um time totalmente aberto, um time vulnerável, totalmente vulnerável. Que ganhava suas partidas porque fazia gols, mas tomava aquele monte de gol também, tanto que não conseguiu chegar a um bom termo. Aí você pega o time do Cuca, que era um time mais equilibrado, um time que não ficava o tempo todo no perde-pressiona, muitas vezes trazia esse jogo para o meio de campo. Quantas vezes o Hulk vinha buscar essa bola no meio de campo e dava aquelas arrancadas, não é que ninguém parava o Hulk, né? Tinha um Keno jogando muito bem ali pelo lado esquerdo, porque às vezes para jogar com a bola longa você precisa trazer o adversário para o seu campo, senão você não tem as costas do lateral para jogar. E tem que ter o cara que faz o passe preciso. E tem que ter o cara que faz o passe preciso. O Atlético tem esses jogadores na realidade, né? Só não está sendo bem executado, né? Exatamente. Então, assim, o time do Cuca era um time extremamente equilibrado nesse sentido. A transição para o time do Turco é que assim, ele consegue fazer uma marcação um pouco mais à frente em alguns momentos, ou conseguiu fazer uma marcação um pouco mais à frente, só que aí ficou uma distância muito grande entre defesa e ataque. E aí o que acontece? Você tem essa bola longa numa defesa fechada, e a maioria dos times que joga contra o Atlético joga com defesa fechada por motivos óbvios, e a bola não transita pelo meio de campo. Então você perde a qualidade de Alan, você perde a qualidade do Jair, você perde a qualidade da saída de bola do Alonso, você perde a qualidade de conduzir essa bola da defesa para o ataque. O Hulk já não busca tanto essa bola no meio de campo. Ou seja, eu acho que o que ele tem que achar de novo é o equilíbrio. Aquele equilíbrio do ano passado. Dentro das ideias dele, não vai jogar que nem um Cuca, porque é outro treinador, mas achar um equilíbrio, e eu acho que esse é que é o caminho para o Atlético. Eu acho que as pessoas têm incorrido num erro de achar que as críticas ao que o Atlético do Turco vem apresentando é uma comparação com o Atlético do Cuca. Claro. E uma coisa independe da outra. Claro. A história do Atlético com o Cuca foi aquela história que foi bem sucedida. Não é que o Turco tem que copiar ou manter o que o Cuca fez. O que eu entendo é assim, o que eu tenho visto de virtudes do Atlético, para mim, parece ser mais uma coisa automatizada do time, que já tinha essa herança, do que
especificamente um trabalho conduzido pelo Turco, assim, de coisas pontuais do time. Então não é que assim, as pessoas querem cobrar que seja o Atlético do Cuca. Não, as pessoas, eu acho que a expectativa é que com esses jogadores que têm qualidade, que já mostraram isso, querem que o Turco monte uma equipe que também tenha efetividade. Não é? E um time que tem um pouco mais de paciência também. Eu acho que nesse recorte aí de 4 jogos, o Atlético foi acometido de uma certa impaciência. O Hulk tomou 3 cartões amarelos em 3 jogos, reclamou um monte de... Tá certo, ele é marcado mesmo, os caras ficam em cima dele, dão pancada, ele aguenta, ele é forte e tudo mais. Mas o time estava com um pouco de impaciência, talvez contando com uma facilidade um pouco maior pela qualidade técnica e tal. Isso não estava acontecendo, não vai haver facilidade. Então é preciso ter tranquilidade dentro de campo. Mostrou isso contra o Atlético Goianiense. Ok, é um time da zona de rebaixamento, mas é o comportamento do time dentro de campo, né? Agora, o Bob, a gente tem um fenômeno nesse Campeonato Brasileiro, que o campeonato ainda está muito heterogêneo, democrático, né? Tem muitos times que não brigariam a essa altura, a gente imaginava, né? Pela supremacia financeira e de elenco de Palmeiras, Flamengo e Atlético. E ainda a classificação está toda embolada, né? Ninguém mostrou ainda a que veio, né? Você acha que esse brasileiro pode ser atípico nesse ponto, ou você acha que vai chegar um momento que isso aí vai ver o bloco que se formou nesse último ano, no ano passado? Eu acho, porque na hora que o funil começa a apertar, aí assim, algumas variáveis elas vêm à mesa, né? Assim, qual vai ser o desempenho desses times na Libertadores, qual vai ser o desempenho desses times na Copa do Brasil, porque as competições elas demandam muito. E aí eu acho que naturalmente os times que têm mais recurso, eles conseguem chegar mais à frente e conseguem ganhar. O que está fora da curva? Tá fora da curva o desempenho do Palmeiras, embora o Palmeiras esteja chegando, e está muito fora da curva o desempenho do Flamengo, que está muito na parte de baixo da tabela. O Corinthians tem um time razoável. Acho que o Corinthians tem um time para brigar ali em cima. Não acho que vai brigar pelo título, não. Acabou montando elenco forte, né? Mudou mas que um pouquinho. Ninguém esperava. Tô dizendo assim, pela falta do trabalho longevo, né? E pela irregularidade que houve no Campeonato Paulista. Exatamente. Também. É um time com uma característica um pouco diferente dos Corinthians que a gente vem vendo ao longo do tempo, né? Desde o Tite, era um time só reativo. Time totalmente reativo, time de jogar fechadinho, jogar por uma bola e tudo mais. Então é um time que joga um pouco mais, está sendo premiado por isso. Mas eu acho que é caminhão de melancia, entendeu? Daqui umas 2, 3 curvas, chega tudo no lugar e vai tudo caminhar como deve caminhar. E ainda aparecem aqui no G4, além de Corinthians e Atlético, São Paulo e Botafogo. Né? E o Santos também parece uma surpresa. O Botafogo que ganhou a Série B, mas montou um time em cima da hora, devido ao investidor que chegou na SAF. Que está fazendo festa aí, mudou comissão técnica e... por enquanto surpreende também, juntamente com o Santos, né? E o América, que ainda se mantém ali naquela primeira página da classificação, apesar da derrota. A gente vai falar do América daqui a pouco, mas o América ainda é o 8º, apesar do resultado negativo. Virando a chave aqui, Kelly, falar um pouquinho de Libertadores. O Atlético tem esse jogo agora na quinta-feira, no Mineirão, a volta ao Mineirão, né? Depois de uma série de jogos no Independência. Quinta-feira, 19 horas, enfrenta o Del Valle pela 5ª rodada do Grupo D. O Atlético lidera o seu grupo na Libertadores com 8 pontos. Vem o Tolima com 7, que é o próximo adversário do América, colombiano. E o Del Valle, equatoriano, é o 3º colocado com 5 pontos. Né? O Del Valle precisa muito dessa vitória fora de casa para ainda ganhar fôlego na última rodada para buscar essa classificação. E é um time historicamente que faz bons jogos contra brasileiros, né? O Atlético não vai ter o Vargas, o Dodô, não terá o Keno, não é isso, Lucas? Que se machucou nesse último jogo, não saiu ainda do exame oficialmente, mas é um jogador que teve lesão muscular provavelmente, ou alguma lesão mais leve. Então possivelmente vai ter a volta do Mariano, que vai disputar a posição com o Guga, e tem também a chance do Ademir aí de começar um jogo. Mais um jogo vai mudar esse esquema. O Guga, aliás, fez um grande jogo também, né? O que você acha, Kelly, a partir de agora, na lateral direita, com a volta do Mariano, que não está com ritmo, e o Guga vem bem? Acho que é natural a permanência do Guga. O que você acha?
Eu vou discordar. Posso fazer uma aposta completamente errada. O Guga jogou realmente até, assim, eu acho que foi uma das melhores atuações dele neste ano, assim, né? Surpreendente, me surpreendeu. Eu acho que, como o Del Valle precisa ganhar, ele vai para cima, vai fazer um jogo mais aberto com o Atlético, por característica e pela necessidade de ganhar. E o Mariano, ele é mais forte defensivamente que o Guga. E eu acho que o Atlético também vai querer ganhar. Então, talvez ali o Turco opte por fazer aquele esquema que segura mais o Mariano, libera mais o Arana, para ser o Arana ser essa chegada mais forte ao ataque. Então, eu acho que por mais que o Mariano esteja voltando de um período aí que ele ficou afastado, eu visualizo isso, que o Mariano pode ser importante para essa recomposição defensiva, para poder liberar os outros jogadores, desde que eu imagino um jogo aberto. O Atlético está num momento emocional diferente. Esse último jogo, o segundo tempo do jogo contra o Bragantino já deu um alento, assim, todo mundo já elogiou mais a postura da equipe, e veio esse jogo com o Atlético Goianiense, que teve essa sintonia com a torcida, como o Bob falou. Dentro das circunstâncias de um jogo no Mineirão, podendo pegar uma classificação antecipada, eu vejo que pode ser isso que o Turco vai apostar. E agora, eu não sei se ele já colocaria de cara o Ademir. Mesmo com a ausência, ele tendo a ausência do Keno, o Vargas, que é um suporte muito importante para o time, principalmente nesses jogos de Libertadores, não sei se ele já entraria de cara com o Ademir, mas eu imagino que na lateral direita o Mariano seria uma opção mesmo para segurar um pouquinho a defesa, para poder liberar os outros. Tem uma diferença entre o Mariano e o Guga, que ela é muito sutil, mas ela é muito importante. O Mariano, ele joga mais em cima da linha, ele corre mais e vai mais ao fundo, então ele joga mais naquele setor. O Guga tem a tendência de vir para o meio o tempo inteiro, então ele traz o jogo mais na diagonal. Para jogar com o Ademir, faz mais sentido ter um cara que vai mais em cima da linha, porque o Ademir também faz esse, a gente chamava de facão, né? Faz esse corte para dentro. Então, quando joga o Guga com o Ademir, muitas vezes eles estão ocupando o mesmo espaço, estão atacando o mesmo espaço, né? E falta aquela passagem pelo lado direito. Então, acho que o time fica mais equilibrado, se for jogar o Ademir, com o Mariano, porque esse movimento de passagem de lateral funciona melhor. E concordo com a Kelly, acho que o Mariano ele tem mais essa experiência na recomposição também. E no final das contas, eu acho assim, tecnicamente ele é melhor do que o Guga, embora o Guga tenha feito uma grande partida. O que você acha que vai acontecer, Lucas, pelo que você está acompanhando, tanto no ataque quanto na lateral, que opções você acha que ele vai priorizar? Eu acho que no ataque vai acabar indo com o Ademir mesmo, por ser a opção mais utilizada, né, saindo do banco de reserva no segundo tempo. Mas na lateral, cara, missão ingrata opinar sobre isso, assim, eu acho que é difícil, né, porque o Turco falou na coletiva depois do jogo contra o Atlético Goianiense que ele tem claro o time titular do Atlético, né, então a gente imagina que na cabeça dele o Mariano seja esse cara, mas o Guga vem realmente num recorte de jogos aí bem positivo, assim, eu imagino que a gente pode ter uma surpresa nesse sentido, né, não é uma surpresa tão grande, mas uma surpresa na escalação nesse sentido, com o Guga continuando como titular do time. Beleza, agora a gente vai virar a chave, voltar para brasileiro, mas para falar de Série B, o Cruzeiro fez o jogo da tarde, ontem, do começo da tarde, contra o Náutico, e o Cruzeiro venceu esse jogo contra o Náutico fora de casa, assumiu a liderança da Série B, o que é um fato inédito nesses anos todos. 83 rodadas demorou para chegar. Isso, em que o Cruzeiro está na Série B. Não foi aquele jogo brilhante do ponto de vista técnico, né? Porque, obviamente, o gramado, quem assistiu o jogo viu que não oferecia as melhores condições e é um jogo perfil Série B. Né? Encarar o Náutico nos aflitos, historicamente, é difícil. Depois o estádio teve até um gramado bem bom, mas nesse momento especificamente não está legal. Mas o Cruzeiro fez um jogo muito brigado, muito intenso fisicamente, sob forte calor e conseguiu ganhar do adversário muito importante fora de casa. Né? Queria ouvir sua opinião, Bob, sobre esse desempenho do Cruzeiro, que não foi brilhante, mas foi melhor que o Náutico no jogo e mereceu a vitória numa jogada trabalhada ali, gol do William Oliveira. Eu acho que o Cruzeiro deu um grande salto, um salto muito importante no desempenho dele, para o desempenho dele na temporada. No momento em que o Pessolano fez uma entrevista e colocou todo mundo com o pé no chão. E disse assim, olha, o Cruzeiro é esse. É isso aí. São esses jogadores, não tem craques, são jogadores humildes, são jogadores que vão se doar o tempo todo e esquece o passado recente, ou esquece o passado de glórias. Se quiser ter glória de novo, vai ser, entendeu, daqui para frente e tudo mais.
E eu acho que isso entrou de uma certa forma no torcedor cruzeirense, entrou nos jogadores de uma certa forma, que o time colocou o pé no chão e melhorou. Já são cinco rodadas sem derrota, 4 vitórias consecutivas do Cruzeiro na Série B do campeonato, mais um empate. São 5 vitórias consecutivas se a gente contar a vitória na Copa do Brasil também. O time está muito mais consistente. E aí, falando especificamente do jogo, eu vi uma evolução. Mesmo com gramado ruim, mesmo com uma qualidade técnica do jogo um pouco pior, mas a gente vê um time mais brigador, a gente vê um time que não desiste, a gente vê um time que se entrega muito mais, que é uma característica da Série B, que é a forma como o Cruzeiro vai conseguiu chegar depois de 83 rodadas à liderança. Alguns jogos vão ser mais bonitos, outros vão ser mais brigados, mas é assim que é a Série B de verdade. Né? Gostei da forma como ele entrou em campo, a formação que ele colocou em campo. Acho que talvez a melhor formação que o Cruzeiro possa ter nesse momento, tirando aí jogadores que ele tem com lesão, mas principalmente pela ideia de jogar, a forma de jogar, ou seja, entrega absoluta o tempo todo. Botou os 2 garotos lá jogando pelo lado direito, eles entraram bem, Marcelinho, entraram bem pelo lado direito, uma defesa brigando o tempo todo, né? O Brock, mais uma vez, eu acho que está fazendo um campeonato excelente, está fazendo o Eduardo Brock. O Rafael fazendo mais uma vez, né, uma partida muito boa no momento que ele foi exigido. Então eu vi um Cruzeiro, embora tecnicamente não tenha sido um lindo jogo, mas um jogo de muita entrega, que nesse momento é o que o torcedor quer sangue, quer que o time dê aquele suor especial que times de medalhões não deram e mantiveram o Cruzeiro na Série B. Um time operário. Kelly, o Cruzeiro, desde que o Pessolano adotou esse esquema com 3 zagueiros, não só para dar mais segurança no momento que o clube colocou vários jogadores recém-contratados e ficou muito vulnerável, mas ele colocou o esquema de 3 zagueiros eu vejo até por uma carência, que o Cruzeiro não tem um meio de campo tão criativo como, por exemplo, no caso do Atlético. Claro. Né? Então, quando ele opta por 3 zagueiros, ele garante e ele solta o trio de ataque dele, que marca também muito, mas deixa mais à vontade. No caso do Cruzeiro, o Cruzeiro não tomou gol mais uma vez. Né? É mais um jogo sem sofrer gol. E isso mostra uma regularidade defensiva muito grande do time, né? No caso, ontem o Cruzeiro ainda jogou sem seu ataque titular, né? Sem o Luvanor, o Jajá, o Edu. Jogou sem 5, o Luvanor, né? Até entrou, né? Entrou mal, para dizer a verdade. Entrou meio fora de sintonia. Mas e tudo ele mais. fez essa opção claramente porque o jogo com o Remo, a gente conversou isso aqui antes, que foi um jogo super desgastante, né? Porque o Cruzeiro tinha a obrigação de fazer, então o time jogou no limite. E ele sabia que se ele colocasse o time 100% titular novamente contra o Náutico, não ia dar conta, né? E aquilo que a gente falou do rodízio, no caso do Pessolano, ele não abre mão de forma nenhuma, né? Mas e adota essa estratégia do jogo, da marcação na saída de bola, e o Cruzeiro tem essa característica muito forte, que é uma nova cultura para o Cruzeiro, mas que com o Pessolano agora acho que chegou num ponto que passa ao torcedor um pouquinho mais de segurança, né? Ô, Bruno, quando começou a Série B, eu lembro que eu escrevi uma coluna falando que o Pesolano, a torcida do Cruzeiro estava pesolanizada. Isso virou, eu não sei se foi por causa da coluna, mas isso aí virou uma tendência nas redes sociais. Porque durante o Campeonato Mineiro teve um jogo que para mim foi chave para analisar, era um início de temporada, o Cruzeiro foi muito mexido, o grupo muito mexido, até jogadores que acreditavam-se que estavam garantidos para começar a temporada saíram, como foi o caso do Jailson, goleiro. Então houve mudanças assim a todo momento naquele início de temporada do Cruzeiro. Chegaram muitos jogadores para um treinador novo. Então a gente imagina assim, ele está começando do zero mesmo. Ele é um treinador novo e um grupo muito mexido. Quando chegou o confronto com o Atlético, todas as mesas redondas falavam que o Atlético era franco favorito. No mano a mano, o time do Atlético tinha os jogadores melhores. A forma como o Cruzeiro se distribuiu em campo naquele clássico me deu uma visão da consistência do trabalho do Pesolano. Então, assim, a forma como ele posicionou o time dele e como o Cruzeiro foi pouco atacado pelo Atlético, como ele conseguiu neutralizar alguns pontos fortes que o Atlético vinha, como eu falo, daquela herança do Cuca, meio que automatizada. E aí o Cruzeiro começou a Série B, eu enxergo uma perspectiva assim, que eu acho que o Cruzeiro tem o melhor treinador
de todos que começaram a Série B, as edições anteriores. Porque ele não chegou com oba-oba, não é um cara que todo mundo falou assim, esse aí conhece a Série B, vai saber. A experiência de Série B, ele não tinha nada disso, ele não chegou prometendo nada, o Ronaldo não fez do Pesolano como se fosse um Guardiola que estava chegando para o Cruzeiro, não, foi tudo muito pé no chão. E ele tem a ideia de jogo, ao contrário do que eu falei, que eu não vejo no Turco, eu vejo no Cruzeiro muito clara a ideia de jogo do Pesolano. Cada partida que você vê do time é aquela coisa dele mudar as peças e o time mantém o controle da partida. Ele não desestrutura a sua equipe quando ele mudou do jogo do Remo para o jogo contra o Náutico. Que seria um jogo difícil? É óbvio que seria, ainda mais sendo lá. E ele falou um ponto muito importante, que o jogo contra o Remo não foi só fisicamente desgastante, foi um jogo emocionalmente desgastante. Então o treinador tem que ter essa sensibilidade. E eu acompanhando as redes sociais do Pesolano, eu vejo assim, ele tem uma comissão técnica muito jovem também. Ele é um treinador novo, ele tem 39 anos, e quem trabalha com ele também é muito novo. Então eu acho que são ideias muito novas que ele está trazendo. É uma renovação que o Cruzeiro tem hoje, que é muito ampla, não é só de um nome, sabe? Eu acho que é muito de uma concepção, uma filosofia de trabalho. E ele mesmo fala, o Pesolano né, está trazendo. O Martim Varini, que é o auxiliar dele, que já tinha sido treinador no Uruguai também, ele fala, ele é melhor que eu. E eu me amparo muito no conhecimento que ele tem. E é um cara novinho. Você vai olhar, o cara é um menino. É mais novo que o Lucas Nunes. Então, você vê que no jogo contra o Náutico, ele tirar o principal atacante dele, que é o responsável quase por 70% dos gols do Cruzeiro, que é o Edu. Você imagina assim, vai deixar o time totalmente órfão de alguém para fazer gol. Aí chegou o William Oliveira e decidiu a partida com aquele golaço. Então essas coisas vão mostrando que o recurso não é necessariamente um recurso técnico. Você não vai ter um jogador que vai sair do banco e você vai falar assim, nossa, esse aí é o jogador que vai decidir a partida. Mas coletivamente o Cruzeiro proporciona isso, que é a força coletiva que eu acho que vai levar o Cruzeiro na Série B. Não vai ser um craque, o Cruzeiro não tem um maestro, aquele jogador que vai encantar. O próprio Pesolano já falou isso. Né? O crescimento é muito da força dos jogadores, né? Que tem as fragilidades técnicas individualmente, você vê um ou outro ali, mas eles se apoiam muito em cima desse esquema tático do Pesolano. Então, eu acho que isso que é o grande trunfo assim, do Cruzeiro nessa Série B. No jogo com o Náutico, o Rafael fez 2 boas defesas. Você vê que o time do Cruzeiro ele vai ser assediado ali em algum momento, mas é natural, jogando fora de casa. O goleiro ganhou confiança. Agora, o que percebo é que o time tem, a cada rodada, se consolidado mais, a cada jogo, né? Se consolidado mais no seu esquema. Tirando aquele período ali de 4 jogos irregulares em que havia assim, uma irregularidade em campo, até de intensidade. E foi quando ele perdeu o Vitor Roque e o Edu machucou, não foi de uma vez. E foi no período que os reforços chegaram e ele regularizou e teve que colocar vários para montar o time. Então, até que todo mundo absorvesse essa nova cultura de jogo e também ganhasse a condição física ideal, ele penou um pouquinho. Agora eu acho que o time entrou numa... Claro que ele mesmo admitiu que vai jogar mal em algum momento, mas o time se consolidou numa forma de jogar e eu queria ouvir o Lucas. Porque, especificamente, Lucas, no caso do Cruzeiro, o Cruzeiro não tem lá o Canezinho, o João Paulo está machucado, o Canezinho voltou nesse jogo como titular, entrou como titular por causa da saída dos 3 titulares que ele queria poupar, mas especificamente no caso do Cruzeiro, na janela do meio do ano, por exemplo, eu acho que a principal posição mais carente é de um meia, um cara de peso para assumir esse meio de campo do Cruzeiro na parte de criação. Claro que pode não jogar todo o jogo. Mas, assim, o que você acha que o Pesolano faria se tivesse uma peça de qualidade, um cara 10, um cara com muita qualidade no meio campo? O que você pensa que ele faria nesse esquema do Cruzeiro, que joga com 2 homens abertos, tem o Edu que ele não vai tirar do time e se estabilizou com 3 zagueiros? Que solução ele teria? Você acha? Voltar ao 4-3-3 mesmo? Dá para optar pelo tradicional também, 3-5-2, né? Colocar 2 atacantes ali na frente para ter esse meio de criação ali chegando para ajudar o Edu, né? É uma alternativa em relação ao 3-4-3, né? Com esses 2 laterais chegando muito forte ao ataque e os 2 pontas ali ajudando o Edu. É uma alternativa ele jogava no 4-3-3 até pouco tempo. Exatamente. Precisa no 4-3-3 também precisa de um trio de meias muito dinâmico, e que né? Seja que tem essa polivalente, né? Exatamente. O João Paulo é um cara que tem essa característica, faz muita falta pro time do Cruzeiro quando não está disponível, né?
Mas eu acho que esse esquema, o 3-5-2 pode ser uma alternativa, mas não vejo ele abrindo mão do esquema atual não, porque tem dado muito certo também. Por mais que um meia de criação seja uma contratação urgente no Cruzeiro, né, que o elenco carece hoje, mas não vejo ele abrindo mão desse esquema que tem dado tão certo não. Não dá pra mexer em time que tá ganhando. Agora, eu não vejo esse meia como um cara muito leve, não. Eu não acho que pode ser não tem que ser um cara muito leve, não. Não é a característica do campeonato que o Cruzeiro está jogando. Exatamente. Precisa ser um cara que seja um pouco mais pesado. Tipo um Goulart da vida. Um Goulart da vida. Exatamente. Alguma coisa assim. Entendeu? Que se precisar correr e acompanhar e cair para o lado do campo, como o Goulart fazia, e ter essa velocidade e ter arrancada, vai fazer também. Porque um cara muito leve, fazendo uma comparação, sei lá, se ele tem um jogador tipo, sei lá, tipo o Nacho, por exemplo, né? Para fazer essa função, estou fazendo a comparação com o jogador do Atlético, na Série B ele ia sofrer muito, porque ele vai pegar jogadores com uma pegada muito mais forte ali no meio de campo, dificilmente ele ia conseguir controlar esse jogo, dificilmente ele ia conseguir fazer essa bola girar com facilidade, e assim, esse 10... ele não pode jogar sozinho, ele joga no espaço, ele joga com gente que se movimenta o tempo inteiro. E a característica do Cruzeiro hoje, na minha opinião, não é essa, é um time mais de força. Então não vejo a necessidade de ter um 10, precisamos de um cérebro, mas tem que ser um cérebro com um pouco de músculo. Tanto que o Marco Antônio, que não tem intensidade, não joga com Exatamente. Não joga. Tem que ter um pouco de músculo, porque senão não aguenta a Série B, não. Ô Bruno, e eu acho também até meio arriscado criar essa expectativa, que eu acho que isso talvez tenha partido até daquela declaração do Ronaldo, que falou que o Pedrinho BH ia trazer um camisa 10 de peso. E eu acho que neste momento não é isso que a torcida... Eu acho que a torcida abraçou este Cruzeiro que o Pesolano tem de tal forma que é claro que chegar um jogador, um camisa 10, eu acho importante até ser um cara, se fosse possível, né, que vai exercer uma liderança ali naquele grupo, e uma liderança até de exemplo, você imaginar um camisa 10, um cara mais rodado, que chegue ali e tenha esse espírito ali de liderança dentro de um grupo, mas é um risco você colocar isso na torcida, de que vai trazer um jogador de peso, sendo que a realidade do Cruzeiro hoje é de uma reconstrução, né? Então, assim, é claro que todo mundo quer ter um craque no time, só que hoje o Cruzeiro precisa da eficiência desse time dele. Ele precisa de enxergar a Série B sobre essa ótica da eficiência. Até o que você falou, até indo contra o que é a história do Cruzeiro, que são times clássicos, times técnicos. Então, hoje o Cruzeiro precisa subir para a Série A. Acho que tem que ser uma visão pragmática. Voltando para a Série A, você tem o pacote para se resgatar tudo. Mas criar, de repente, essa ilusão, essa perspectiva na torcida de que vai chegar um craque, vai chegar um camisa 10. Se as coisas estão caminhando para esse outro lado, eu acho até meio arriscado, porque hoje eu vejo uma sintonia muito importante do time com a torcida. E eu acho que as histórias vitoriosas na Série B são muito construídas assim, quando tem essa sintonia. Então, hoje eu vejo uma coisa que a gente não via no Cruzeiro do ano passado, no Cruzeiro do ano anterior, não passava essa confiança para o torcedor que ele podia acreditar nesse time, ele podia acreditar no treinador. Mas é uma coisa que treinador. Parte até de diretoria, né? Não se confiava na diretoria. Isso faz muita diferença. O elenco não confiava, né? E se o elenco não confia, imagina a torcida. Agora, outro dia o Pesolano falou um negócio que eu achei muito interessante. Acho que foi no jogo contra o Remo mesmo. Alguém perguntou para ele sobre o Rômulo, né? E ele disse assim, é o nosso capitão. Mas ele estava fora, mas o capitão não precisa estar dentro de campo. Mostra que o grupo ele tem uma unidade. E existe uma aceitação. Né? Existe uma aceitação nesse sentido. E assim, então eu não sei se precisa vir uma peça, né, nesse momento que não vá se integrar dentro desse corpo. Eu acho que o Cruzeiro tem um corpo que está bem desenhado. Está se formando ali com muita consistência, né? Ele claramente não está definido. Claramente há solidez do projeto, mas assim, aquela coisa, falta a qualidade. A criação. Mas a qualidade, como a Kellen diz, vai ter que ser uma qualidade que se incorpore se encaixe nisso que já está muito bem formatado. Isso, né? Não pode ser o cara que vai chegar e falar, vou chegar e sentar na janela. Ninguém vai jogar com o nome, não. Não vai, não. E para passar a agenda do Cruzeiro, o Cruzeiro, diferentemente
do Atlético tem uma semana livre de trabalho para enfrentar no domingo, então tem bastante tempo pela frente. 2 dias de folga. 2 dias de folga, segunda e terça. E encara o Sampaio Corrêa no Mineirão no domingo, com casa cheia certamente. Ingressos vão ser esgotados a gente tem o parâmetro dos 2 últimos jogos que houve isso, e no Mineirão a capacidade 11 horas da manhã, maior, o jogo, 11 horas da manhã. Sampaio Corrêa que vem de vitória sobre o Vila Nova, e o Sampaio é o 10º colocado com 8 pontos. Uma boa perspectiva, né, Lucas? Mais um jogo, agora um jogo em casa, com apoio da torcida e com a semana inteirinha para trabalhar, para recuperar alguns jogadores e descansar o elenco. Bruno, todo time de futebol precisa de 2 coisas: silêncio e trabalho. E eu acho que o Cruzeiro precisa mais do que os outros clubes, né? E finalmente esse silêncio chegou. É claro que quando a gente fala de Cruzeiro, a gente nunca vai usar o silêncio no sentido literal da coisa, porque é um clube enorme, tá sempre aí nos holofotes, né? Mas é o silêncio no sentido da paz para trabalhar. E o trabalho, a gente tá vendo o efeito claro disso dentro do campo, né? A gente tá vendo o que o Pesolano tem conseguido fazer com esse time do Cruzeiro, dar essa identidade que a Kelly citou aqui, que é muito importante. Não interessa agora ganhar de 1-0, de meio a 0, de 4, se vai jogar de forma reativa, se vai jogar de forma ofensiva. O que importa agora é somar 3 pontos, jogo a jogo. E o Cruzeiro vai ter o apoio da torcida contra o Sampaio Corrêa, sem sombra de dúvidas, né? Massivo, né? No domingo no Mineirão. Exatamente. Agora, para concluir aqui o nosso trio mineiro, a gente fala um pouquinho do América, que jogou fora de casa, perdeu para o Curitiba por 1-0, no Couto Pereira. Curitiba que vem enchendo o Couto Pereira nessa Série A, é até um caso interessante. A torcida parece que abraçou esse time. E o América perdeu de 1-0, mas o Jailson ainda assim, né, Bob, foi o destaque do jogo. Tu fez aí pelo menos 5 defesas espetaculares em campo. E é um jogador que tá ali com a sombra do Cavicchioli, mas se firmou na posição. O Salum esteve aqui com a gente numa entrevista na semana passada e falou, vai ter que conviver com o Cavicchioli ali no pescoço, no cangote. Mas ele tá jogando muito bem, é um cara que quase encerrou a carreira dele depois que saiu do Palmeiras, aí fechou com o Cruzeiro desistiu e ele foi pro América. E com essa derrota, o América se manteve naquela primeira página da classificação, com 9 pontos, com boa perspectiva de voltar ao G4 com uma vitória em casa no fim de semana. E o América está naquele bolo ali, apesar do revés. E agora tem Libertadores. Como é que você tem visto, hein, Bob, esse momento do América? O Mancini falou muito de cansaço no jogo com o Curitiba. Eu acho que assim, esse negócio do cansaço, ele é meio um mantra dos treinadores, assim, e eu acho que isso vem da agenda do futebol brasileiro e é um negócio com o qual todos nós temos que conviver. A gente também fica cansado. Não é? Então, assim, é claro que ele não tem um elenco tão recheado assim. Eu acho que o elenco do América é mais enxuto. É muito mais enxuto, mas é assim, se quiser ficar no meio da tabela, e eu acho que o campeonato do América é para ficar no meio da tabela, para se manter mais um ano na Série A e na Libertadores, acho que, enfim, é muito difícil a situação. Se conseguir sonhar com a Sul-Americana, já seria um novo torneio internacional, né? Uma coisa que o América ainda não tinha experimentado. Acho que o Mancini está fazendo um bom trabalho com o pouco que tem, né? Ele está fazendo um bom trabalho com o pouco que tem. Claro que assim, ele perdeu muito do time. Quando ele foi para o Grêmio, ele deixou um time muito mais competitivo do que o time que ele encontrou quando ele voltou. O América não estava bem, né? Tanto que foi o único treinador demitido dos últimos, né? Pois o Marquinhos Santos. Exatamente. Os outros saíram por conta própria, ele foi demitido. E quando ele foi embora, quer dizer, ele tinha uma dupla de zaga muito boa, ele tinha, me corrija se eu estiver errado, mas ele perdeu a dupla de zaga principal. Bauerman e Anderson. E o Anderson, ele perdeu o Zarate, ele perdeu o Ademir, ele perdeu uma base importante de time. E ele está fazendo um bom trabalho, apesar das reposições não terem sido exatamente do mesmo tamanho. Só uma correção, né? Bob. O Ricardo Silva também saiu. O Ricardo Silva também saiu. Que era o titular, né? O Anderson era reserva. Era reserva. Então, assim, eu acho que ele está fazendo um bom trabalho, mas precisa botar o pé no chão nesse sentido, né? E dizer assim, olha, esse é o campeonato do América. O campeonato do América é para ficar aí no meio da tabela e dá para ficar no meio da tabela. Agora, o América, o Kelly, eu acho que ele levantou demais o sarrafo ano passado ao já ir para a Libertadores nessa volta à Série A, né, em 2021. E esse ano
Claro que a gente imagina, né? O time foi para a Libertadores em 2021, né? No Brasileiro de 2021, então esse ano ele tem que brigar por alguma coisa melhor. Mas é difícil para o América, pelo elenco que tem que brigar por alguma coisa melhor. Né? Eu acho que assim, o América, na verdade, surpreendeu o ano passado. Né? Que ele começou a temporada, começou o Brasileiro do ano passado com a meta de não cair. E as coisas foram acontecendo de certa maneira, que o Mancini conseguiu ter essa base, saiu, o Marquinhos Santos deu aquele impulso final, que também foi importante. Eu acho que as pessoas, às vezes, diminuem muito o trabalho do Marquinhos Santos no América, então eu não concordo muito com isso. Inclusive, no início desse ano, quando ele começou a optar, a priorizar a Libertadores em detrimento do Mineiro, eu concordei, porque eu achava que o Mineiro tem todo ano. A América estava numa uma chance histórica para ele de Libertadores. E ele foi conseguindo, é claro que ele foi conseguindo aquelas classificações heróicas, não foi nada tranquilo, não foi. Mas eu acho que falta um pouco de racionalizar assim, a situação do América. Naquele momento, entre Mineiro e Libertadores, eu achei que a decisão do Marquinhos Santos estava totalmente correta de priorizar a Libertadores. Agora, entre Libertadores e Brasileiro, já é uma outra visão. Agora, a chance do América avançar na Libertadores é muito menor. Então, ele tem que... Eu acredito que é um momento dele realmente pensar mais no Brasileiro do que em criar uma grande expectativa de ir para as oitavas de final da Libertadores. Não que não pode acontecer. Pode acontecer. Matematicamente ainda é possível. Mas é muito difícil. Então, assim, o que eu acho que falta hoje... Talvez um pouquinho a diretoria do América e tal, é enxergar isso de forma muito racional. O grupo do América hoje é, de novo, o mesmo objetivo do ano passado, é para não cair. E não cair, não quer dizer que ele vai ficar em 16º, 15º, ele tem condição de fazer um trabalho mediano, de meio de tabela? Tem condição. Se o Wagner Mancini ficar e não decidir sair de novo no meio do campeonato, que a gente não sabe. Alfinetada. Então, assim, porque... Se não aparecer um Grêmio, se não aparecer um outro time seduzindo o treinador, eu acho que ele tem essa possibilidade. Agora, não pode a gente criar a expectativa que, de novo, vai ser uma vaga para Libertadores, porque aquilo, eu acho que foi o ponto fora da curva, assim. E que bom que o América teve essa chance e conseguiu ganhar muito dinheiro naquelas classificações iniciais, muito dentro do que é a realidade do América, foi importante para ele esse reforço financeiro, né? Então, assim, mas enxergar as coisas com uma visão mais racional mesmo, do que é o campeonato da América. Agora, o Salum, quando esteve aqui, eu senti uma pontinha de esperança na Libertadores, eu não sei. Pontinha? Porque ele falou, olha só, o cenário do América. Mas se o dirigente não tiver também, quem vai ter? Mas olha só o cenário do América. Se o América, o Tolima é o segundo colocado do grupo, o Atlético tem 8, o Tolima tem 7, o Del Valle 5, o América 1. O América vai enfrentar os seus 2 rivais diretos, que são o Tolima, na quarta-feira, agora, e depois ele enfrenta o Del Valle, no dia 25. Ambos fora de casa. Fora, Esse é o grande problema. Mas o Del Valle, olha só, o Del Valle enfrenta o Atlético no Mineirão, e depois o Atlético vai fechar a sua participação contra o Tolima. Então o América está contando com 2 vitórias do Atlético nessas 2 partidas. E o América ainda enfrenta os seus 2 rivais diretos. E a diferença de saldo, por exemplo, do Tolima, que tem 7 pontos, para o América, que tem 1, não estou falando que o América vai classificar. Eu estou mostrando só que a diferença de saldo do Tolima tem 0, o América menos 4. Então, se o Tolima, de fato, perde para o América e para o Atlético, e o América consegue vitórias até magras nesses 2 jogos, o América tem uma remota chance, mas tem uma chance aí. Matemática, né, Bruno? Matemática, mas a análise nossa... Mas o América, eu acho que faz essa ligação com os 2 que vão enfrentar o Atlético e que ele também pode vencer os seus 2 jogos. Mas tem que fazer. Tem que fazer porque o jogo ainda não aconteceu. Né? Mas claro, assim, eu percebi... Nosso papel é analisar as possibilidades e dentro do que a gente vê como cenário de jogo. Ele vai jogar na altitude, um jogo muito difícil, né? Os 2 jogos fora de casa, tem deslocamento e tudo mais, a gente sabe com o elenco enxuto, né? Tudo que esses times fazem dentro de casa. Eu só não sei, viu, Bob, se o América vai entregar, não entregar, mas colocar um time totalmente reserva nessas partidas, até porque o investimento é altíssimo. Não, né? não $250 mil cada voo fretado. Não, botar time reserva. Fora que tem vaga na Sul-Americana em jogo também. Então, assim, o América tem uma chance real de ir para a Sul-Americana, apesar de hoje ser o lanterninha do grupo, e eu não descartaria ainda não. Vendo a tabela aqui, que são jogos diretos, e o Atlético vai enfrentar os 2 adversários do América em casa,
Então a América tem realmente aí que sonhar ainda na Libertadores. Isso é um complicador pensando no cansaço, né? Porque ele tem os compromissos pelo Brasileiro em que ele vai ter que manter ali a regularidade, mas ele tem que matar esses 2 leões aí na próxima rodada, contando com 2 vitórias do Atlético. Ele não tem grupo para levar 2 competições. Isso aí eu acho que é muito mas claro. Mas o Salum admitiu isso. Falou assim, ó, pelo elenco, o América, falou assim, ó, a folha do América deve ser a 5ª ou a 6ª mais barata da Série A. E a gente optou por um elenco mais enxuto por isso, né? Talvez trazer algumas peças. Na parte do sucesso do América é a boa administração, não dá passo maior do que a perna. Essa é uma parte importante do sucesso do América, né? Mas ela traz limitações. Exatamente. Ô Bob, Oi. A gente agora já está entrando na reta final aqui do nosso programa e a gente criou um quadro nesse clube dos setoristas para colocar o nosso convidado da vez um pouquinho na saia justa. Mas assim, não é nada de baixo nível, não. É uma coisa legal. Não, tá tranquilo. A gente quer... Eu estou trabalhando na 98 também. Então... A gente vai colocar você em algumas saias justas aqui, com perguntas rápidas e respostas mais rápidas ainda. Tá legal, vou tentar. Algumas delas você pode até dar uma penteada aí. Mas o Lucas vai fazer o Pinga Fogo, é o quadro Pinga Fogo, agora com Bob Faria. Manda ver, Lucas. São perguntas, jogo rápido e respostas bem objetivas também. Vou tentar. Preparado, Bob? Tô, bora. O Cruzeiro sobe esse ano como campeão no G4 ou não sobe? O Cruzeiro sobe esse ano. O que o Atlético ganha em 2022? Campeonato Brasileiro. O América termina o Brasileiro novamente entre os 8? Não sei. Quem é mais técnico, Mohamed ou Pessolano? Pessolano. Quem é o melhor técnico brasileiro na atualidade? É o Tite. Qual a rádio mais importante na sua vida? Itatiaia, Rádio Globo ou 98? É a 98 porque é quem me paga atualmente. Defina Oswaldo Faria em poucas palavras. Meu pai. É isso? É isso. Tá fácil. Teve alguma saia justa? Não, nenhuma. Viu como é que foi fácil? Mas eu queria agradecer muito a sua presença, viu, Bob, nesse programa. A gente está começando com uma série de produtos aqui na casa para utilizar esse estúdio, né? Você gostou muito desse espaço? Muito, vai ser muito. sempre muito bem-vindo por aqui. E o Clube de Setoristas está com as portas abertas para você voltar em breve e trocar uma ideia sobre futebol mineiro aqui com a gente. Quando quiser, estou aqui, estou em casa. E convido todo mundo a ler aí as minhas colunas, né, que são publicadas no Super Esportes, e às terças-feiras também no Impresso no Estado de Minas. A gente fala sobre factual e falando sobre filosofia e reflexões sobre o mundo da bola. Isso aí, o Bob Faria escreve no Super Esportes sempre nos dias de jogos, né, e tem a coluna fixa às terças-feiras que sai também no Estado de Minas. Queria agradecer demais a Kellen também, que é a nossa colunista de sextas-feiras no Estado de Minas e às quintas no Super Esportes. Tá com a gente nessa briga aí, né, pela audiência diária, né, Kellen, no factual aí do Super Esportes, na produção de pautas. E agradecer a sua presença aqui. Em breve a gente volta, porque a gente tá fazendo um rodízio com a equipe toda. Todo mundo vai participar. Vou esperar a minha próxima convocação. Beleza. O Lucas já esteve com a gente aqui na entrevista com o Salum, tá de volta. Foi muito bacana, Lucas, contar com você. Obrigado mais uma vez aí pela sua presença. Obrigado, Bruno. Obrigado, Bob, Kellen, pela oportunidade. Foi um prazer enorme. Espero estar aqui em breve, porque falar é bom demais. Então, queria contar com todo mundo, só relembrando esse recado de toda segunda-feira, acompanhar o Clube dos Setoristas, seja no Super Esportes, no YouTube ou nos tocadores de podcast. Tá bom? A gente volta na próxima semana. Obrigado e até a próxima. Valeu!